adentra o auditório o comandante da Escola Superior de Guerra, excelentíssimo senhor general de Exército Túlio Xerém, acompanhado do subcomandante, excelentíssimo senhor vice-almirante Nelson Garrone Palma Veloso, e da professora doutora Maria Isabel Sampaio dos Santos, coordenadora pró-tempore da graduação em defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do senhor Guilherme Monteiro dos Santos, presidente da comissão organizadora da segunda Semana de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Convidamos os presentes a cantar o hino nacional brasileiro, poema de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve,
Apresentação do vídeo institucional da Escola Superior de Guerra. Quinto maior país do mundo em extensão territorial, o Brasil é reconhecido no Concerto Internacional das Nações pela riqueza de seus recursos naturais e minerais. Com destaque para sua produção agrícola, seu pujante parque industrial, matriz energética alternativa e renovável, pela opulência da sua biodiversidade e pelo volume das suas águas. É fundamental que um país possuidor de tantas riquezas invista em mecanismos que garantam sua defesa e soberania. Formar quadros capazes de colaborar para o planejamento e administração destes recursos de acordo com os interesses nacionais e em prol do desenvolvimento sustentável é o propósito da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra é uma instituição de excelência. Foi criada em 1949 sob a influência das experiências obtidas por um grupo de militares capitaneados pelo Marechal César Urbino, após o Segundo Conflito Mundial, e diante dos prenúncios de uma nova ordem, apontados pelo início da Guerra Fria. Esses militares acreditavam que o país poderia tornar-se uma grande potência, desde que houvesse vontade política e, sobretudo, gerasse um método de planejamento próprio. Seu primeiro comandante e diretor de estudos foi o então General Cordeiro de Farias, que, em conjunto com outros oficiais, onde se destaca o Marechal Juarez Távora, dedicou-se a elaborar uma doutrina original, estruturada com base nos campos político, econômico, psicossocial, científico-tecnológico e também militar. A busca pelo estímulo intelectual multidisciplinar fez com que em 1951, além de militares dos estamentos superiores das três forças, a escola recebesse também a contribuição de civis do mais alto nível dos diversos segmentos profissionais da sociedade. O ano de 2011 representou um marco na história da ESG, com a expansão de suas atividades para a capital federal, materializada pela criação do Campus ESG Brasília, marco da reaproximação da escola com o centro político-administrativo do país. Ao longo de mais de 60 anos de existência, a ESG vem formando personalidades ilustres, dentre os quais 4 presidentes da República, diversos ministros de Estado e outras autoridades relevantes do cenário político brasileiro. A ESG é um instituto de altos estudos, diretamente subordinado ao ministro da Defesa. Sua missão é desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o exercício das funções de direção e para o planejamento da segurança e defesa, sendo considerados também aspectos relacionados ao desenvolvimento nacional. O campus ESG Brasília ocupa provisoriamente instalações do Ministério da Defesa. Já o campus ESG Rio de Janeiro está localizado nas tradicionais e históricas instalações da Fortaleza de São João, na Urca, bairro nobre da zona sul da cidade. Foi neste local que Estácio de Sá fundou a cidade e iniciou o domínio português sobre a Baía de Guanabara. As atividades de estudos da Escola Superior de Guerra estimulam a troca de experiências entre profissionais de diversas formações e origens, o que concorre para um ambiente acadêmico caracterizado pelo respeito às mais divergentes opiniões e pensamentos apresentados, permitindo a desejável ampliação do conhecimento.
Na ESG, os discentes militares e civis de todas as regiões do Brasil e oficiais de nações amigas exercitam junto aos docentes do corpo permanente métodos de trabalho individual e em grupo baseados na colaboração mútua. Com um corpo docente integrado por mestres e doutores, a ESG oferece os seguintes cursos regulares. Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia. Curso de Estado Maior Conjunto. Curso Superior de Inteligência Estratégica. Curso de Logística e Mobilização Nacional. Curso de Gestão e Recursos de Defesa. Curso Superior de Política e Estratégia. Estágio em Assuntos de Defesa. Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados. Curso Avançado de Defesa. Curso Superior de Defesa. O sistema de seleção para os cursos da Escola Superior de Guerra é rigoroso. Inicialmente, instituições como ministérios, órgãos federais, estaduais e municipais, associações, entidades de classes, empresas e universidades públicas e privadas recebem convites da escola para que enviem suas indicações de candidatos. As Forças Armadas indicam seus militares e servidores civis por critérios próprios. Por fim, todos os nomes selecionados pela ESG são ratificados pelo Ministro de Estado da Defesa. A ESG conta com um eficaz sistema de ensino, que compreende conferências, palestras, discussões dirigidas, visitas, viagens de estudo e trabalhos em grupo. No apoio acadêmico destaca-se a Biblioteca Cordeiro de Farias, que possui um acervo de aproximadamente 50 mil obras, entre publicações, monografias, livros, CDs e DVDs. O Departamento de Estudos é o setor responsável por conduzir os cursos regulares ministrados pela ESG. Dentre as suas atribuições, podemos destacar o aperfeiçoamento sistemático do processo de aprendizagem do aluno e o planejamento do futuro da escola. É o Departamento de Estudos que realiza os contratos de parceria entre institutos de ensino superior e centros de pesquisa, para o enriquecimento das atividades curriculares. O Instituto de Doutrina de Operações Conjuntas, IDOC, com seu núcleo no campus ESG Rio de Janeiro, tem a missão de desenvolver e promover o estudo e a pesquisa da doutrina de operações conjuntas de forma sistêmica e integrada, a fim de assessorar o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O Centro de Estudos Estratégicos é integrado por uma experiente equipe de analistas e pesquisadores que acompanham os fatos nacionais e internacionais de interesse da conjuntura brasileira. O Centro de Estudos Estratégicos também representa um elo com o meio acadêmico, publicando e divulgando a produção intelectual da escola e mantendo parcerias e intercâmbios com centros congêneres, no Brasil e no exterior. O Centro de Atividades Externas organiza ciclos de estudos, seminários, simpósios e conferências. Coordena a participação da escola em eventos nacionais e internacionais e ainda efetua a análise dos relatórios produzidos ao término dos intercâmbios. Também é encargo desse centro a coordenação das atividades da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a ADESG. Os conceitos fundamentais e o método de planejamento estratégico preconizados pela escola são difundidos pelo Brasil por intermédio da ADESG. Criada pela primeira turma de diplomados da ESG, a ADESG possui delegacias em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, além de cerca de 100 representações em cidades importantes. O Brasil dispõe de riquezas e características únicas, que devem ser preservadas e defendidas. É um país privilegiado pela sua geografia e por suas riquezas naturais e culturais. Para a Escola Superior de Guerra, garantir a segurança e a defesa do Brasil com desenvolvimento e justiça social é assegurar que o país possa viver soberanamente entre as outras nações do mundo. A ESG está certa de que o Brasil é capaz de desempenhar um papel fundamental no futuro da humanidade e está consciente da sua responsabilidade de contribuir na construção do futuro deste imenso país.
Convidamos a ocuparem seus lugares à mesa o general de Exército Túlio Xerém, a professora Maria Isabel Sampaio dos Santos e o senhor Guilherme Monteiro dos Santos. O comandante da Escola Superior de Guerra fará uso da palavra. Almirante Garrone, subcomandante da Escola Superior de Guerra, senhora professora Maria Isabel, coordenadora do curso, senhor Guilherme, o Guilherme, né? Representante da turma, organizador um dos organizadores do evento, senhoras, senhores, jovens, chamamos aqui de estagiários quando estão em atividade acadêmica, mas participantes desse seminário, as nossas boas-vindas à Escola Superior de Guerra, aqui nesse tradicional, histórico, forte, Fortaleza de São João, como viram aí no nosso vídeo institucional. Sejam bem-vindos aqui à ESG. Alguém já tinha vindo aqui, conhecia a ESG anteriormente? Por favor, levanta o braço só para ter uma ideia. Aqui não vale, assim não vale. Mas está bem, a grande maioria está vindo aqui pela primeira vez. A ESG está aqui num complexo junto à Escola de Educação Física do Exército, a primeira escola de educação física do Brasil, e nós dividimos essa área aqui com essa Escola de Educação Física. Então, os senhores terão oportunidade de, ao longo da semana, transitando aqui pela nossa Fortaleza, de terem, por isso é que eu estou dando esse conhecimento, ter essas duas organizações. Nós apresentamos a ESG, o vídeo institucional, para que os senhores tenham uma ideia, num vídeo de 9 minutos, das atividades que aqui se realizam. E eu quero iniciar essas palavras cumprimentando a direção do seminário, a direção do curso, cumprimentando-os pela iniciativa desse seminário, de um assunto que, para nós, é o cerne da existência da ESG. Assuntos de defesa, assuntos de segurança nacional, estudos estratégicos. Esse é o cerne da nossa ESG. Os senhores devem ter observado no nosso vídeo institucional as atividades, os cursos que aqui realizamos, todos eles voltados para esse tipo de assunto. E cumprimentos, porque é extremamente agradável ver jovens num curso, dos poucos cursos que eu saiba, na Universidade de Brasília tem um curso semelhante a esse, aqui no Rio, eu acho que esse é o único. Então, dos poucos cursos em que nós vemos jovens, como vocês, me permitam chamar de vocês, porque todos têm idade aí para ser nossos filhos, tratando de assuntos de interesse nacional. Segurança e defesa nacional, vocês que já estão labutando nessa área, sabem que é um assunto da sociedade. Não é assunto de militares, não é assunto de apenas órgãos governamentais, poucos órgãos governamentais. Segurança nacional, defesa nacional é assunto da sociedade como um todo. Então, eu fico extremamente feliz, satisfeito de ver um curso com 3 anos de existência, com jovens como vocês, se interessando por assuntos dessa natureza. Porque até pouco tempo atrás, todo mundo, defesa nacional, segurança nacional, isso é assunto para militar. Não, é assunto para a nação como um todo. E hoje, cada vez mais, nós vemos órgãos federais, estaduais, municipais, que nunca tinham se envolvido com esses assuntos, participando efetivamente desses assuntos. Os senhores devem, vocês devem até ter
já comentado isso durante seus cursos, essas operações que se realizam na fronteira, operações que nós chamamos de operações interagências, em que vários ministérios, vários órgãos públicos, até mesmo privados, se envolvidos em problemas fronteiriços, tráfico entorpecente, tráfico de droga, tráfico de animais ilícitos, contrabando, enfim, descaminhos. Então, tudo isso aí afeta a segurança nacional. Isso são assuntos de interesse nacional. Então, esses cumprimentos por estarem realizando um curso que nós consideramos de extrema importância, tanto quanto os cursos mais tradicionais aí de outras profissões. Esse curso é tão importante quanto. Outro aspecto que eu gostaria, para não me alongar e deixar os senhores bem à vontade, nós estamos, essa parceria, a nossa função maior é emprestar as nossas instalações, mas não podíamos deixar aqui de fazer essa referência. Mas eu gostaria também de ressaltar o caráter da ESG. Os senhores viram, a ESG é de 1949, nós completamos 63 anos. E uma das características que eu gostaria de ressaltar da ESG é o nosso caráter apolítico. É o nosso caráter apolítico. Nós aqui tratamos de assuntos sem nos preocuparmos que partido está no governo, que partido não está, qual é o partido do palestrante, qual não é o partido, enfim, não nos interessa assuntos de caráter político. Nós estudamos problemas, assuntos macro, de interesse da nação, não é de interesse de governo. Nós aqui estudamos, nos preocupamos com assuntos nacionais. Independe se quem está no governo, quem não está, quem é ou quem não é. Todos os palestrantes que nós chamamos aqui, nós procuramos passar essa ideia que é fundamental para que não venham aqui pessoas querer fazer aqui um palanque eleitoral ou qualquer coisa nesse sentido, ou propaganda política. Isso não nos interessa. Muitos dos senhores, talvez até por um desconhecimento, podem pensar Escola Superior de Guerra. Isso aí é uma escola de militar. Lógico, é uma escola com administração militar. Mas todos os nossos cursos aqui são de militares e civis. O nosso curso de maior duração, que é o CAEP, Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, ele tem hoje 86 estagiários. Nós chamamos aqui os alunos de estagiários, tradicional aqui na escola. Metade são militares e metade são civis, de vários órgãos e de várias partes do país. Quem conhece um pouco mais a ESG sabe disso. Todos aqueles cursos aqui apresentados aos senhores, todos eles são para civis e militares. Então, é uma característica também que eu gostaria de ressaltar a todos vocês. A escola é um instituto de altos estudos. Antes de ser um quartel, é um instituto de altos estudos de política e estratégia. Tem essa administração militar porque ela foi criada por militares. Mas nós aqui, a escola está aberta, como disse, o vídeo procurou sintetizar isso aí, esse caráter, a divergência de opiniões, a divergência de ideias, a exposição de objetivos de cada órgão. Então, agora, sempre com esse aspecto do nosso caráter apolítico. Isso é que é importante. Não vou me alongar mais uma vez a ESG está extremamente satisfeita de poder participar de alguma forma nessa parceria, viu, professora Maria Isabel? De estarmos aqui colaborando para o aperfeiçoamento de todos e no que pudermos apoiar e ajudar, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. A professora Maria Isabel fará a abertura oficial do seminário. Bom dia a todos. Sempre fui uma pessoa extremamente tímida, então essa situação de palco sempre me deixou bastante nervosa, apreensiva. Mas a gente vai lidando, então desde a primeira vez que botei no palco, me lembro lá na 4ª série primária, a primeira coisa que fiz na hora que abriu a cortina, tampei o olho, como se, de fato, as pessoas não estivessem me vendo, eu que não estava vendo as pessoas. Então, estando aqui hoje sentado nessa mesa na ESG, uma das instituições
militares, né, mais respeitados no país. Então, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a receptividade que a ESG teve com nossos estudantes. Então, é um curso novo, faz parte do Reúne. Para minha surpresa, que estou na UFRJ e era da Câmara de Currículo, presente na Câmara de Currículo, dentro do Conselho de Ensino de Graduação, fiquei surpresa recentemente por saber que, desde 2010, nós criamos 38 cursos novos na UFRJ, né, esse programa do Reúne, que uma turma é considerada também um curso novo. Então, se você tinha só diurno e abriu um curso noturno, essa turma é considerada um curso novo. Então, fiquei bastante surpresa. E o curso de defesa é um desses cursos novos, um curso multiunidade, com a criação, tendo como criadores o Instituto COPEAD, o Instituto em Saúde Coletiva, que é o IESC, e também o Núcleo de Estudos Internacionais, envolvendo 2 centros: o Centro de Ciências da Saúde, daí eu sou farmacêutica, me sinto à vontade no curso, e o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, que a direção fica aqui na Praia Vermelha. É o primeiro e único curso no país voltado para a formação de civis na área de defesa e estratégia. Foi um curso um pouco difícil de ser aprovado na UFRJ, porque civis estariam se envolvendo com questões militares, então seriam estudantes que não conseguiram ser aprovados para a AMAN, por exemplo, né, ou para a escola naval, colégio naval, né? Então, seriam alunos frustrados. Então, um dos questionamentos, na época, foi nisso, né, nesse sentido. Então, mas teve toda uma visão importante do momento do país, e, por que não, fazer um curso pioneiro. Alguns achavam que seria um curso de segurança, não tem nada a ver com segurança, seria um curso de relações internacionais, como em Brasília, não tem nada a ver. Então, realmente, é um curso pioneiro, é um curso multidisciplinar. Então, recentemente fizemos uma reforma curricular no curso, que inicialmente foi criado com ênfases. Então, acabamos com a ênfase, porque não teríamos como, de fato, atender aquelas ênfases. Teríamos, a partir de agora, 60 novas disciplinas. Não teríamos como executar concursos públicos de modo a atender a 60 disciplinas. E estariam formando especialistas e não profissionais generalistas, que é o que as diretrizes curriculares nacionais de curso, desde 2002, vêm estimulando, que seria uma formação mais geral, depois de formado, depois de graduado, sim. Então, eles serão bacharéis, depois de formado, eles poderão, sim, ingressar ou numa pós-graduação lato sensu, tornarem-se especialistas, ou em stricto sensu, fazendo seus mestrados e, futuramente, seus cursos de doutorados. Então, aí foi essa visão. Então, nessa reforma curricular, tentando dar uma formação mais geral, então uma formação em economia, uma formação em geografia, formação em história, em defesa propriamente dita, gestão, administração, acho que posso estar esquecendo algumas, mas são umas 7 áreas bem diferentes. Então, na apresentação da reforma curricular, na época fiz um gráfico mostrando política, né? Então tem uma formação política, apesar de ser apartidário, mas tem uma formação em sistemas políticos. Então, esse curso, eu até brinco, que eu me sinto muito à vontade nele, por ser farmacêutico, ter sido coordenadora do curso de farmácia durante 5 anos. Eu implementei a reforma curricular do curso de farmácia, que eu era aluna em 91, no meu último período de graduação, e discutimos reforma curricular. Passaram-se 20 anos e essa reforma na farmácia não foi feita, por ser também uma unidade que tem vários parceiros, química, física, economia, administração, temos vários parceiros. Então, 20 anos depois, né, já professora da UFRJ, depois de ter feito mestrado, doutorado, um pós-doc, fui ser coordenadora do curso e fiz a reforma curricular. Na farmácia foi um pouco mais difícil, foram 5 anos discutindo reforma curricular. Então, deu para ter até uma bebezinha ao longo da gestão da reforma curricular. No curso de defesa foi muito mais rápido, muito mais simples, talvez pela experiência já adquirida anteriormente em trabalhar com diversas unidades, diversos parceiros. Então, acho que é um curso belíssimo, estou extremamente satisfeita, feliz por coordenar esse curso, que é como para o nosso presidente ali, Coronel Gonzaga, falou, pró-tempore, mas pró-tempore que já passou de 1 ano, já está indo, acho, para 1 ano e meio de pró-tempore. Estou tentando passar o bastão para professores jovens, recém-chegados no curso.
E, assim, adoro, amo com muito carinho mesmo esses alunos que, desde o primeiro momento em que eles chegaram no Conselho de Ensino de Graduação, pedindo atenção para o curso, com muita educação, sem nariz vermelho, que eu brinco, nada de botar nariz de palhaço, nada de chegar com narizinho vermelho, que é muito típico na universidade, os jovens, né? Então, chegaram com muita educação, questionando, exigindo. Então, às vezes, eles exigem até demais. Então, agora, quando a universidade cedeu, um dos dias, eu acho que os 2 dias vai ter uma Kombi, da Praia Vermelha para cá, mais uma Kombi. Falei, gente, conseguimos algum transporte, vamos tentar mudar para um ônibus, uma vanzinha melhor. Hoje eu vi que tem uma vanzinha bonita. Mas, de fato, a universidade é muito grande, essas conquistas, né, essas exigências são complexas. Então, em nome do nosso reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em nome da coordenação das decanias, tanto do Centro de Ciências da Saúde quanto do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, agradeço muito a receptividade da ESG, ao nosso excelentíssimo general Xerém, por nos receber nesse espaço militar. Peço desculpa por algum descuido entre civis e militares. Estamos aprendendo, né? Aqui todos estamos aprendendo. E dou por... Guilherme quer falar alguma coisinha, Guilherme? Guilherme é tão tímido quanto eu. Então, dou por aberta a sessão, a segunda semana. Tive a oportunidade de participar da primeira semana, né, do curso, estimulando os alunos a fazer toda a programação, todos os convites, tudo, a redação de projeto, a redação de minutas de ofício, tudo por conta dos estudantes, tudo, tá? Então, todos os acertos por eles, né? O Guilherme tem um pouquinho de experiência, está até falando aqui, um ex-aluno do Colégio Militar, então talvez por isso também já ajude essa parceria. Então, agradeço mais uma vez a parceria da ESG. Inicialmente fiquei até preocupada, mas o Exército e a Marinha, a Aeronáutica, pois não, a ESG é todas as forças, então estamos muito bem à vontade, não estamos milindrando nenhuma das organizações militares. Então, espero que os estudantes possam, e os convidados também, aproveitar muito bem essa segunda semana do curso de Defesa. E só tenho a agradecer tanto a comissão organizadora, que trabalharam muito. Ontem, mais de 1h, Guilherme, o Pedro ainda estava pelo Skype, pelo Facebook, me viram, mandaram já uma apresentaçãozinha. Então, são meninos que trabalham muito, meninas, né, jovens, extremamente empreendedores. Então, essa eu acho que é uma das características desses alunos, né? Então, é uma turma muito boa, extremamente maduros, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, general, e muito obrigada a toda a equipe, né, que nos recebeu e está nos recebendo aqui nessa Escola Superior de Guerra. O nome assusta um pouco, né, mas guerra, né? Escola Superior tudo bem, agora de guerra, preparação para a guerra, não, preparação para a defesa. Acho que antes de pensar numa guerra, vamos pensar na segurança e na defesa do país. Fiquei bastante emocionada com o vídeo institucional de vocês, belíssimo, que é uma característica muito bonita da família, né, entre aspas, militar, que esse orgulho de ser brasileiro, essa honra de estar representando o seu país em qualquer lugar que vá, no Brasil ou mundo afora. Então, faço parte das organizações militares, defende. Então, o nosso hino nacional, não, meio acadêmico, a gente bota só o hino nacional, vocês não fazem questão de mostrar imagens belíssimas que vocês vivenciaram. Então, de fato, vocês veem aquela onça pintada. Então, recentemente, nossos alunos participaram daquele projeto Formadores de Opinião, um grupinho pequeno. Agora vamos tentar ampliar. Formadores de Opinião na Amazônia vieram extremamente apaixonados. Então, chegaram no aeroporto umas 11 e pouco da noite, me telefona, acabamos de chegar. Eu acabei de deitar, né? Então, mas dado a felicidade deles pela viagem, por
pela maneira como eles foram acolhidos pelo projeto Formadores de Opinião. Então, senhoras e senhores, convidados, generais, oficiais, professores e nossos queridos alunos, tenham uma boa semana de cursos de defesa e gestão estratégica internacional. Muito obrigada a todos. Posso quebrar um pouquinho o protocolo? Preciso dar uma informação acadêmica para os nossos alunos aqui do curso, que eu acho que de real interesse. Mas, primeiro, corroborando o que a senhora falou, existe um dístico que está escrito em muitas unidades militares, tanto do Exército, quanto da Marinha, quanto da Força Aérea. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Isso nós temos escrito, é um dístico que a gente sempre utiliza. Quem já entrou em algum quartel já deve ter visto isso. Mas é uma realidade. A guerra, para nós, significa poder de dissuasão. O Brasil é um país pacífico. A nossa estratégia sempre é de defesa, não é de ataque. A nossa estratégia é uma estratégia de defesa, de dissuasão. Não, eu não vou entrar ali porque eu não vou me dar bem. Essa em resumo, numa linguagem bem simples, é isso. Eu não vou entrar nesse país porque eles vão reagir. Soberania da Amazônia, Amazônia Verde, agora Amazônia Azul, que vocês devem estar estudando bastante sobre isso. Então, isso tudo é nosso. Agora, nós temos que ter capacidade dissuasória de reagir a qualquer tentativa. Lembram quando teve aí, vocês, a maioria talvez não fosse nascido, mas lembram da Guerra da Lagosta? Quando vieram pescar lagosta nas nossas áreas, nós expulsamos esse pessoal. Por quê? Porque temos que ter condições, temos que ter poder dissuasório. Quando as Farc querem atuar no nosso território, usar o nosso território como homisil, como refúgio, eles foram devidamente expulsos. Nós perdemos gente lá. Aqueles que não lembram, foi até uma ação que é um pouco reservada, mas nós tivemos uma ação na fronteira com a Colômbia, em que nós perdemos alguns militares lá. Mas essa é a nossa função. Nós temos um juramento, então nós temos que ter poder dissuasório. Mas a informação que eu queria dar acadêmica não é essa. É porque, às vezes, eu gosto de quebrar um protocolo e falar um pouco demais, e eu me entusiasmo quando vejo jovens aí, todos com idade para ser nossos filhos, né, Garrone? Engraçado, eu estou vendo aqui uma predominância do segmento feminino, hein? A mulher está entrando em tudo quanto é. Tivemos agora uma almirante, né? Ano que vem ela estará sentada aqui, a almirante recém-promovida estará sentada aqui fazendo o curso de altos estudos de política e estratégia, que é o curso de março a novembro, é o maior curso que nós temos, é o carro-chefe da ESG. Mas a informação que eu quero dar aos senhores de real interesse é o seguinte: nós estamos com uma carreira de Estado pronta. O que é a carreira de analista de defesa, que agora ganhou um nome pomposo, né, Garrone? Como é gestão de assuntos, porque todas as carreiras públicas agora de Estado serão gestores. Gestão de política. Nós iniciamos o planejamento dessa carreira, que nos foi determinado pelo ministro da Defesa, como analista de defesa. Ou seja, a ESG vai, uma vez esse curso aprovado, está na Casa Civil da Presidência da República, só que é um curso que precisa ser aprovado. Nós já temos a grade curricular desse curso, é curso para graduação de terceiro nível, então para graduados, como os senhores que estarão graduados em defesa, graduados em direito, enfim, qualquer profissional liberal desse país, mediante concurso. O edital praticamente já está pronto, só falta o Congresso e a presidente aprovar o curso de analista de defesa. Serão 10 meses a ser realizado em Brasília e conduzido pela ESG. Esse curso está pronto. A grade curricular, todo o programa, tudo que nós temos que fazer, o planejamento, como é que vai ser executado esse curso, o edital,
para o concurso, fontes de consulta, enfim. Por quê a importância desse curso? Porque hoje os funcionários, os servidores civis no Ministério da Defesa, eles não têm uma formação de defesa como vocês irão ter daqui a pouco. São servidores de outros ministérios cedidos ao Ministério da Defesa. Então, são pessoas que não tiveram uma formação. Por isso é que nós temos aqui, não sei se recordam, estágio de assuntos de defesa, que é para aqueles servidores civis que vão servir, que vão trabalhar no Ministério da Defesa em Brasília, terem noção de assuntos de defesa, porque a formação deles é uma formação completamente diferente ou distante de assuntos de defesa. Então, a ESG proporciona a esses servidores um estágio aí de praticamente 8 semanas, em que nós ali, como a gente diz, entre aspas, pintamos o servidor de defesa, de assuntos de defesa. Então, é uma carreira que amanhã ou depois os senhores poderão se candidatar. É uma carreira de Estado. Ela tem 7 níveis, né, me parece, são 7 níveis, mais ou menos como tem a carreira do oficial do Exército, o da Marinha, o da Força Aérea. Nós temos basicamente 7 níveis, né, o tenente, o capitão, o major, né, sabe aquela história? Então, essa carreira de analista ela será uma carreira muito parecida, em termos de ascensão funcional, ou níveis de... Então, é uma carreira de Estado. E acredito que os profissionais liberais, como vocês, será, acredito que mais uma opção, e vocês entrarão nesse concurso com uma vantagem grande. Mas, desculpem aí, quebrar um pouco o protocolo, entramos um pouquinho mas não fui só eu, a senhora entrou também. Entramos um pouquinho no tempo aí do professor Francisco, mas eu acho que é para esclarecer mais e dar essas informações. Mas, mais uma vez, os cumprimentos aí, já está aberto, eu apenas me intrometi aqui. Muito obrigado e sucesso aí no seminário de vocês. Solicita-se a atenção para a saída das autoridades. Convido agora para a palestra o professor doutor Francisco Carlos Teixeira. Bom dia. Bom, claro, quero agradecer muitíssimo a vocês o convite de estar aqui. Quero fazer esse agradecimento por uma questão apenas de identificação na figura do Tiago Prado,
que foi absolutamente incansável em me localizar e fazer com que eu pudesse entender até onde era. O Tiago foi realmente incansável, e talvez seja esse o espírito de vocês, incansáveis, né? Particularmente, estou bastante emocionado de estar aqui. Eu fui, desde 1993, né, qual seria a palavra, agraciado, né, com um convite para ser professor conferencista dessa escola. Fui recebido aqui com uma belíssima oração do general Leônidas Pires Gonçalves, e hoje sou parte do curso de inteligência dessa instituição, onde que eu ministro um módulo, né, que a mim me alegra e já resultou em artigos e trabalhos instigantes nessa direção. Particularmente, o convite dos alunos de defesa, para mim, surge nesse momento como homenagem, já que esse é o último mês que sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Dessa vez encerro, né, de forma precoce, e posso falar de forma muito triste, né, a minha entrada na UFRJ, que eu fiz aos 17 anos de idade, e sem conseguir realizar exatamente aquilo que eu queria. De certa forma, tenho uma sensação de derrota, mas uma derrota bastante honrosa, porque eu lutei bastante, né? Se perdi é porque as forças superiores eram verdadeiramente bastante superiores. Como a professora Isabel falou, são mais de 30 cursos novos, uma renovação importantíssima da universidade. É pena, é uma lástima que as estruturas da universidade não tenham se renovado também, que ela seja tão rígida, que ela seja tão dura, né, e que os cursos sejam considerados feudos e os professores não possam se mover, não se possam contribuir, não possam estar juntos, né? Particularmente, vai ser muito duro abandonar essa universidade onde eu entrei aos 17 anos de idade, né? Abandonar essa cidade, abandonar a cultura, essa cultura, né? Me adaptar a um novo mundo, e já não sou mais criança a essa altura do campeonato, mas vai ser um desafio importante para mim. Gostaria de obedecer claramente ao ultimátum do Tiago, seguir claramente as indicações que ele me deu para falar sobre política de defesa e segurança no Brasil do século XXI. Né? Vou dividir essa fala em duas partes. Uma parte introdutória, absolutamente teórica ou teórico-metodológica, e uma segunda parte com 13 hipóteses, né? Talvez algumas teses e algumas hipóteses, no conjunto de 13, sobre a questão de defesa e segurança no Brasil hoje. Não consegui. Você me ajuda? Foi. Leva um tempinho, né? Bom, em primeiro lugar, vamos partir de dois postulados gerais, absolutamente gerais, e do qual a gente tem que ter concordância básica para poder prosseguir. Se a gente não conseguir trabalhar esses dois postulados, todo o resto vai estar seriamente comprometido como capacidade de pensar políticas públicas de defesa e segurança. O primeiro postulado é que a Guerra Fria acabou e, portanto, todas as doutrinas e estratégias que estavam vinculadas à Guerra Fria, geradas no bojo da Guerra Fria, não dão conta mais do mundo que nós vivemos, né? Essa escola mesmo, ela surge quando surge uma nova ordem mundial, após a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1991, essa ordem mundial, que surgiu da vitória dos aliados sobre a Alemanha, Itália e Japão, em 1945, ela mudou enormemente. O mundo bipolar, né, a disputa entre Ocidente e Oriente, entre comunismo e capitalismo, ou como o nome que vocês queiram dar, ela se extingue. Em 1991,
o maior império terrestre que já existiu no planeta, né? E suas dependências, seus satélites, desabam. E o mundo muda radicalmente. Evidentemente, nesse período entre 1945 e 1991, o Brasil tinha um papel na ordem mundial. Ele tinha alguma coisa a ver com essa ordem mundial. Muito restrito, porque até a forma de conflito era absolutamente estranha às capacidades brasileiras. Né? Se houvesse uma guerra total, uma escalada de uma guerra nuclear, o Brasil sofreria todos os efeitos dessa guerra, e não tenho nenhuma dúvida, né? São Paulo, Rio de Janeiro eram alvos de ataque nuclear soviético. Né? Os soviéticos não permitiriam de maneira alguma que os americanos fizessem como a corte portuguesa fez frente a Napoleão. Né? Qualquer área de refúgio seria atacada e destruída, né, nesse sentido pleno. Nós tínhamos missões aí. Nossas missões estavam ligadas, por exemplo, ao patrulhamento das águas do Atlântico, a manter as comunicações abertas, a uma série de elementos desse tipo. Mas absolutamente atividades ancilares, totalmente subordinadas e sem nenhum efeito maior em relação àquela ordem mundial. Hoje, quando a gente abre, por exemplo, os arquivos da Casa Branca do governo Kennedy, os telegramas do presidente João Goulart para o presidente Kennedy durante a crise dos mísseis, pedindo moderação, pedindo que não se usasse as armas nucleares, sequer foram abertos. Foram abertos muito tempo depois. O presidente dos Estados Unidos não tinha tempo para ler, em plena crise dos mísseis, um telegrama do presidente do Brasil. Por sinal, dos primeiro-ministro da Índia também não foram abertos. Também não foram abertos. O jogo era muito concentrado. Era um jogo de concentrado de poder, no qual as armas nucleares desempenhavam um papel fundamental. Então, as doutrinas todas que estão ligadas aí acabam. Em 1991, a desaparição da União Soviética ela muda de forma absolutamente radical as relações internacionais. Continuar pensando ou utilizando-se plenamente e sem crítica das doutrinas surgidas durante a Guerra Fria é absolutamente equivocado. Em segundo lugar, deu-se uma emergência de uma nova arquitetura mundial. Essa nova arquitetura mundial representou, né, uma diminuição radical do papel, né, dos velhos centros de poder. União Soviética, evidentemente, desaparece. A Federação Russa encolhe, né, ela encolhe a um ponto tal que, em 1994, que não é um bom ano para o Brasil, né, nós estamos começando a estabilização monetária. O PIB da Federação Russa é metade do PIB do Brasil. Para verem o encolhimento daquela ex-superpotência. Ou a própria Europa, que, terminado o seu ciclo de descolonização, vive, né, ainda um momento de euforia e redistribuição de recursos que cessará muito rapidamente. Daí emerge uma nova arquitetura mundial, e nessa nova arquitetura mundial, sem dúvida nenhuma, o Brasil desempenha um papel importante. Alguns falam em BRICS, desse acrônimo cunhado por Jim O'Neill, né? Mas não é apenas o BRIC, mas o BRIC mais o G7, que tem uma noção ampla, o G8, uma noção ampla da redistribuição de poder. Essa redistribuição de poder no mundo, ela é um dado fundamental que aponta para uma situação nova, às vezes pouco compreendida, que é um retorno, do ponto de vista histórico, à normalidade das relações internacionais. Como retorno à realidade das relações internacionais. O interregno entre 1945 e 1991, quando duas superpotências tinham o controle, né, mundial, é uma situação de exceção na história mundial. Na história mundial, sempre existiram 5 ou 6 grandes potências ou grandes impérios com uma farta distribuição de poder.
Apenas uma visão extremamente eurocêntrica ou ocidentalista consideraria o Império Romano no seu apogeu, digamos, em torno do segundo ou terceiro século antes de Cristo, como uma potência exclusiva mundial. O Império Persa, né, estava ali, ele nunca conseguiu atravessar a Mesopotâmia, o Império Romano, o Império Gupta na Índia e a China, que já era uma grande potência nessa altura do campeonato. Né? Se nós pensarmos, então, a situação mundial entre 45 e 91, em termos globais, com União Soviética e Estados Unidos dividindo, né, um condomínio mundial, sem dúvida nenhuma, essa é a situação de exceção. Nesse momento, nós retornamos a uma situação de normalidade nas relações internacionais, que é o multicentrismo, que é a multipolaridade, e não aquela situação que existiu antes de 1991. Derivado disso, uma intensa necessidade de rever geopolíticas centradas em interesses que estão superados, que eram os interesses de Estados Unidos e União Soviética. Bom, a União Soviética acabou, mas Estados Unidos não. Então, as doutrinas dos Estados Unidos poderiam ter ainda atualidade. Não, porque os adversários dos Estados Unidos são outros. A situação mundial dos Estados Unidos também é outra. Mudou radicalmente. Mesmo o pensamento estratégico americano mudou. Nem mesmo o pensamento estratégico da potência vitoriosa na Guerra Fria nos serve. Porque, na verdade, além de ser o pensamento deles, é o pensamento que foi vitorioso e gerou um novo mundo. E, portanto, precisa-se pensar políticas para esse novo mundo nessa situação. A questão central é que os elementos fundadores, os homens fundadores do pensamento estratégico, como Ratzel, no século XIX, Mackinder, a obra básica em 1904, apogeu da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha que era a potência mundial, não os Estados Unidos. O Nicholas Spike, cuja a obra principal é de 1942, portanto, a ascensão dos Estados Unidos, já anunciada a derrota da Alemanha e a ascensão da União Soviética, né, eles têm algum sentido ainda hoje como base para o pensamento estratégico? Eles nos servem? Essa é a questão. A continuidade de um vocabulário em geopolítica ligados a fímbrias, a coração do mundo, a várias expressões desse tipo, elas têm sentido. A Grã-Bretanha formulou esse pensamento quando ela era potência hegemônica e disputava com a União Soviética o Tibete e o Cazaquistão, em 1904. Esse é o ponto central. Claro que isso tem uma função se eu sou historiador. Se eu quero estudar a história das doutrinas estratégicas, aí tudo bem. Agora, se eu quero utilizar como instrumento para um novo pensamento estratégico, vamos começar a ter problemas. A outra ideia central também é o seguinte: mesmo nessas doutrinas, os conceitos operativos, eles estão em dia, eles são bons. Por exemplo, se eu quiser utilizar o conceito de região pivô, como Mackinder usa, é muito bom. O conceito é muito bom. O problema é que a região pivô de Mackinder não existe mais. Eu tenho que pensar qual a nova região pivô. Eu tenho que promover um ayornamento, uma atualização desse pensamento e não tomá-lo in totum. Eu não posso continuar pensando como eles pensaram. Posso até me apoderar de algumas ferramentas desse pensamento, mas não reproduzir este pensamento. E esse pensamento, ele é claramente geopolítica. Qual é o problema de chamar isso de geopolítica? Por que esse medo? Porque isso lembra a Alemanha nazista, porque um dos maiores geopolíticos foi o Haushofer, etc. Pelo amor de Deus.
Ou será porque a gente não pode falar em geopolítica porque isso lembra militares? Aí é outro tipo de preconceito. É isso que a gente está falando? Como é que a gente vai falar em segurança do Brasil sem localizá-lo, em que continente ele está, quem são os vizinhos, quais são as fronteiras? Isso é geopolítica. Qual é o medo? Isso não é geografia. Inclusive, não é a geografia que nós estudamos. A geografia que nós estudamos, inclusive na universidade, inclusive na nossa universidade, é uma disciplina profundamente em crise epistemológica. Eu não sei hoje se geografia, tal como é ensinada, ela é economia, ecologia ou história. Porque ela perdeu profundamente seu objeto. Uma das coisas de ser um professor velho, aposentado, eu estou começando a me deliciar com isso, é poder falar determinadas coisas. Não tenho culpa que a geografia tenha perdido seu objeto, mas o rio Amazonas não saiu do lugar. Eu tenho que continuar estudando o Amazonas. Eu não posso continuar dizendo que espaço é uma invenção. O espaço é, e as pessoas e as nações até lutam por ele. Por sinal, eu posso até não gostar de guerra. Poucas pessoas gostam, mas tem aqueles que gostam, né? Poucas pessoas gostam. Mas, como historiador, eu seria mentiroso de dizer que história não é um fato constante e obsedante da história da humanidade. Do mais antigo achado arqueológico na planície de Krapina, na Hungria, onde em torno de fogueiras se acharam crânios Neandertal quebrados e torrados ao fogo para que os vencedores Homo sapiens comessem esses cérebros, até o Afeganistão. Hoje, a história da humanidade tem sido uma história de guerra. Lamento. Eu queria não dizer isso para vocês. Eu queria poder não dizer isso para vocês. Mas eu não posso transformar o meu sentimento pessoal em disciplina histórica. A história não diz isso. Ela diz diferente. Essas são coisas que a gente tem que aprender nesse momento. A emergência de um mundo multicêntrico implica em se pensar geopolítica diferente, pensar novas geopolíticas, pensar novas razões para se localizar no mundo. Tá? Se não, isso aqui é uma brincadeira, evidentemente, que foi muito popular no governo Reagan, a gente vai continuar pensando o mundo dessa forma. Né? Aqui a dimensão de interesses dos Estados Unidos, e vai ser assim que a gente vai pensar. Agora, esta projeção do mundo, embora ridícula, ela não é errada. Vocês conseguem entender isso? Ela é ridícula, mas ela não é errada. Por que ela não é errada? Porque, para a preocupação dos americanos, o mundo era de fato assim. É ridículo que fosse pensado assim, mas era de fato assim. Né? Esse mundo é o mundo que acabou. Os Estados Unidos, na nova ordem mundial, continuam como centro do mundo. Os colegas que afirmam que os Estados Unidos entraram em decadência, etc., estão exagerando. Podem voltar a fazer essa afirmação, possivelmente daqui a 70 anos, não antes. Os Estados Unidos estão em crise, mas nós já vimos crise muito pior na história dos Estados Unidos, como 1929 ou 1919, e os Estados Unidos saíram-se muito bem dessa crise. Alguns colegas falam, bom, os Estados Unidos em 1950 tinham 50% do PIB mundial. Hoje, variação aí do dólar, deve ter algo em torno de 17%. Ora, o mundo de 1950 era a Europa destruída, a União Soviética destruída, o Japão destruído, a China em guerra civil e totalmente rural, a Índia mal acabava de deixar de ser uma colônia, México, Brasil, a Argentina mal tinham começado seu processo de industrialização. O que é mais? 50% do mundo destruído ou 17% do mundo mais rico que já existiu?
Temos que ter cuidado com as estatísticas. Eu tinha um professor que dizia, só acredite em estatística quando você mesmo estiver manipulado, né? Porque é complicado, estatística por estatística. A unificação europeia, a existência do euro, também não se apavorem com o que a mídia tem dito regularmente. E a mídia, para vocês, no Brasil, ela é um problema, porque é uma mídia extremamente mal informada. Extremamente mal informada. O euro vai se salvar, o euro vai continuar existindo, a União Europeia vai continuar existindo. Só o que vai acontecer é que esses europeus vão ser, né, mais pobres do que eram antes. E isso é absolutamente normal. Não há nenhuma razão para um cidadão de classe média, de boa formação, irlandês, grego, espanhol ou português, ter um padrão de vida superior a um cidadão de classe média e boa formação do México, da Argentina ou do Brasil. Eles vão ter que se acostumar a um padrão de vida menor. Vão empobrecer. Possivelmente, em termos relativos, em 2018, 10 anos depois do começo da crise, a Europa vai ter atingido os mesmos índices de crescimento anteriores, mas não o volume. O volume vai ser mais baixo, eles vão ser mais pobres. E outra coisa, essa vai ser a Europa mais alemã de toda a história. A potência hegemônica dentro da União Europeia será a Alemanha. Mudará o eixo profundo de equilíbrio dentro da Europa. E muito facilmente, sem guerra dessa vez, a Alemanha realizará o seu sonho de hegemonia europeu. Tá? São essas as diferenças. Fora do euro não tem saída. É um raciocínio simples, senhores, que alguns economistas colocam com muita atenção. Alguns poucos economistas. Imagina, por exemplo, se a Grécia ou Portugal resolvem abandonar o euro, ou serem saídas do euro. Aí Portugal vai fazer um novo escudo, ou a Grécia um neodracma. Qual é o valor dessa moeda? Vocês acham que a dívida de Portugal e Grécia vai ser perdoada só porque eles vão sair do euro? Claro que não. O valor da moeda vai cair enormemente. Como eles não têm volume de exportação para gerar divisas para pagar essa dívida, o país imediatamente se torna inadimplente e para. Ficar no euro é a forma que eles têm de chantagear os credores deles, que são bancos franceses e alemães dominantemente, e aí negociar. O resto é ficção e dificilmente vamos vê-la acontecer. A China continuará a sua ascensão. Ela diminuiu o ritmo de crescimento, ela diminuiu o modelo de crescimento. A crise mundial funcionou como um balançar de árvore. E a nova liderança chinesa, que emerge esse mês do 18º Congresso do Partido Comunista Chinês, o mais sangrento desde a extinção de Deng Xiaoping, que só foi possível ser feito depois que vários ministros, inclusive um vice-ministro, foi para a cadeia, a mulher do outro condenado por assassinato e um desaparecido. E outro acusado de corrupção. Porque mudou o modelo. O crescimento interno vai ser muito mais objeto de interesse do que o ritmo de exportações até então. Emergência e estabilização desse chamado Second World. Rússia, Índia, Brasil, México, Turquia. E a ampliação de novos emergentes, o que Jim O'Neill chamou de os próximos 11, possivelmente na Nigéria, África do Sul, Indonésia, Tailândia, que ascendem nessa rede. Essa é uma nova arquitetura mundial. É para isso que tem que se pensar estrategicamente daí em diante. Perdão. Vamos ter, então, pluralidade de centros de poder, autonomia nas dinâmicas globais, quer dizer, China e Índia, comércio China e Índia, não tem nada a ver com a Europa, não passa pela Europa, não passa pelos Estados Unidos. Surgem autonomias. A ideia de um Atlântico Norte centrando as relações internacionais são muito difíceis de pensada. Intensificação das trocas, sem intermediação, por exemplo, o interior do Mercosul não precisa
de nenhuma relação com a Europa ou com os Estados Unidos. Financiarização da economia global vai continuar com choques, fluxos, etc. Luta titânica de expansão e queda das grandes potências. O que nós estamos vendo aqui é um cenário, usando o título do livro do Kennedy, do Paul Kennedy, fantástico. Nós estamos vendo um espetáculo que poucas vezes as gerações perceberam ao seu tempo. A ascensão de uma nova potência global, a China. Uma velha potência em decadência, a Europa. Né? E uma grande potência tentando manter o seu controle em pelo menos parte do mundo, os Estados Unidos. O mundo se move aos nossos olhos. Esse é um cenário fantasticamente interessante aí. Nesse sentido, surgem pautas as mais variadas possíveis. Vocês sabem mais do que ninguém, isso é parte fundamental do curso de vocês, as questões de energia, meio ambiente, alimentação, megacidade, segurança no sentido cidadã, né, emprego, a questão de valores na sociedade. Essa é uma pauta muito clara nesse sentido. Aí é que nós colocamos o Brasil e vamos passar para essa segunda parte. Primeiro, o Brasil é o melhor dos países nos BRICS. Né? E isso eu vou contrariar os nossos eternos pessimistas. Né? Eu não estou preocupado, nesse momento, com PIB, se ele é grande, pequeno, se ele é isso ou é aquilo. Eu queria tornar essa conversa mais fácil possível. Quem aqui optaria plenamente, os mais velhos, de mandarem seus filhos ou vocês mesmos de terem um projeto de vida tipo Chinese Way of Life? Eu acho que os senhores continuariam querendo ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França. Eu acho que esses continuam sendo soft powers, né, capazes de atrair. Agora, o modelo chinês ele não tem mostrado para a gente nada. Mesmo as taxas de crescimento chinesas são compulsórias, obrigatórias nesse sentido. Sabe por quê? Uma coisa que às vezes a gente esquece, inclusive os críticos esquecem. A China é uma ditadura. É muito fácil construir estádios ou hidrelétricas numa ditadura, porque não tem impacto ambiental, não tem Ministério Público, não tem sindicatos, não tem divisão de poderes. Aí é muito fácil. Se é esse o projeto que a gente quer para a gente, aqui tem uma série de problemas. Mesmo os outros, África do Sul, tarefas sociais incríveis, né? Epidemias, né? 4 sistemas de alfabetização autônomos, né? A Rússia com uma geopolítica de risco, terrorismo e guerra nas suas fronteiras e no seu interior, né? O arranjo institucional é quase uma ditadura, crise demográfica, um país que encolhe, né? A Índia, pobreza, sistema social crítico, geopolítica ruim, só o orçamento militar da Índia sangra o país que poderia estar levando para questões sociais nesse sentido. O que eu estou dizendo é, eu não estou comparando PIBs, não estou comparando taxas de crescimento, estou comparando projetos de vida. Nesse sentido, nós temos projetos de vida extremamente avançados nesse sentido. Conseguimos, nos últimos 18, 20 anos, portanto, não foi obra de um governo, nem de um partido, um resgate de pobreza e uma melhoria de padrão de vida dentro desse país que, pela primeira vez, ainda na minha geração, mesmo eu sendo velho, é muito provável que eu assista, na minha vida, a erradicação total da pobreza no Brasil. Gente, para quem nasceu ouvindo a ideia de Brasil subdesenvolvido, isso é uma mudança de paradigma fantástico, fantástico. Assustadoramente fantástico. A maior distribuição de renda, arranjo institucional forte, autonomia dos poderes e das instituições, ampla sucessão de partidos e personalidades. Na última eleição que tivemos para prefeito, eu acho que todos os partidos que participaram das eleições puderam dizer que ganharam. Todos puderam dizer que ganharam. Difícil seria dizer quem perdeu.
Depende do critério. Quem elegeu nos estados mais importantes, quem elegeu nas 100 cidades mais importantes, quem teve maior número de votos, houve uma diversidade enorme de vitórias, né? Com partidos ganhando e perdendo em lugares variados. Isso mostra riqueza e fortalecimento institucional desse país, né? Isso é extremamente positivo. Esse vai resultar num mundo diferenciado, onde, sem dúvida nenhuma, Estados Unidos, China e a Europa alemanizada vão ser realidades cada vez mais claras aí. Há uma superação da geopolítica clássica, não podemos mais usá-la para entender esse mundo, embora, olha aqui a nota de pé de página, né? Ela ofereça ferramentas fundamentais para a gente continuar pensando o mundo nesse sentido, né? Essa questão da superação da geopolítica clássica ela é importante porque, apesar de tudo, a gente tem mantido uma centralidade, né, do pensamento estratégico nos Estados Unidos e na Europa. Qual foi o último livro de um cientista político indiano ou chinês que foi dado nas bibliografias de vocês? Qual foi a última vez que vocês leram um autor sul-africano? Continuamos interiorizando um processo de colonização extremamente forte num mundo que já mudou. Continuamos fazendo isso. No Brasil, além de tudo, a formação de experts tem sido imensa em centros que estão pensando eles próprios e não a gente, fazendo com que a gente exporte jovens e recebam pessoas que leem o Brasil conforme a grade dos centros externos de poder. Por isso, um curso de defesa na universidade é estratégico. Por isso, ele é um curso fundamental, para permitir que se pense o Brasil e o Brasil no mundo a partir dos interesses e das realidades existentes nesse país. Temos que distinguir aqui, com clareza, os interesses nacionais dos interesses das outras potências. Lermos, né, os interesses internacionais como sendo nossos interesses, esse é um grande vício e um grande risco nesse sentido. Vamos formular, a partir daqui, 13 curtas hipóteses de trabalho. Tá? Primeiro, o espaço geopolítico do Brasil é a América do Sul. É isso que nos preocupa em termos de defesa e de segurança, porque é isso que nos afeta mais imediatamente e é por isso, e é nesse nicho, a América do Sul, que nós temos algum papel a desempenhar. Evidentemente, podemos falar do Irã, podemos falar de Honduras, podemos falar do Egito, mas o nosso papel aí é absolutamente de figurante. Nada temos e não temos meios para desempenhar um papel fora do nosso nicho geopolítico. Por isso que a geopolítica tem um papel, porque ela nos permite pensar isso. A segunda hipótese, a América Latina, não a América do Sul, a América Latina é um conceito geopolítico externo que não tem nenhum sentido para nós brasileiros. Não conseguimos dar a ele um sentido autêntico. Na verdade, o conceito de América Latina, o conceito geopolítico de América Latina, foi cunhado pelos geopolíticos franceses no século XIX para justificar a invasão do México e o poder de influência da França na América contra os anglo-saxões. Não nos interessa de forma alguma. Além de tudo, ele não funciona. Nada une esse conjunto de países. Isso funciona bem em recepção de Itamaraty ou de qualquer outra chancelaria, faz um monte de brinde, fala num monte de nomes comuns, etc. E, na prática, nada. Mas, particularmente, depois de assinado o Acordo do NAFTA, em 1994, quando o México se une num mercado comum com os Estados Unidos,
Qualquer tentativa de pensar o México num conjunto de países latino-americanos é totalmente irreal. É totalmente irreal. O Pacto do Caribe entre os Estados Unidos e as pequenas nações do Caribe, ainda afastam mais essa área de qualquer interesse e de qualquer influência brasileira nesse sentido. A noção é tão clara que hoje o México é um fortíssimo oponente do Brasil em todos os fóruns internacionais, inclusive na reforma da ONU. Ele vota sistematicamente contra a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem chance de ir para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para ter uma reforma e o Brasil ir para o México, é melhor que não tenha reforma nenhuma. Então, ele vota contra. Além de tudo, acabou de organizar uma área de livre comércio que reúne Peru, Chile, e Colômbia, e que, na verdade, é um cavalo de Troia da indústria americana. Ele pediu já entrada várias vezes ao Mercosul, o governo brasileiro diz muito gentilmente que ótimo, vamos estudar isso, e esquece o assunto. Nós não saberíamos jamais dizer hoje qual é o produto mexicano daquele que não é exatamente mexicano, por causa da existência do NAFTA. Nesse sentido, a América Latina não é um conceito operacional para a gente aí. O conceito de defesa hemisférica, por sua vez, também não é. O conceito surgiu na Segunda Guerra Mundial, como uma forma de defesa contra a Alemanha nazista, e depois foi reinventado na Guerra Fria, e que envolve do Canadá à Argentina. Evidentemente, não existe nada que possa justificar um pensamento de defesa que vá do Canadá à Argentina. Além de tudo, a Guerra das Malvinas claramente mostrou que não tem nada de hemisférico nesses interesses. Nesse sentido, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, ele é uma peça de museu. A única dúvida é se ele vai morrer de morte morrida ou de morte matada. Mas ele não tem menor interesse para o Brasil. Ele não é mais uma peça que possa ser levada em consideração para a segurança do Brasil. A cooperação com os Estados Unidos, que é uma cooperação que vale a pena e deve ser mantida, ela deve ser vista no plano bilateral. Nós conversamos com os Estados Unidos. Nós não precisamos do TIAR, da Organização dos Estados Americanos, da Junta Interamericana de Defesa, nem nada disso para conversar com os Estados Unidos. O Brasil é um país capaz de conversar com os Estados Unidos bilateralmente. Não precisa dessas organizações. De fato, na verdade, todos os interesses brasileiros têm sido recusados, ou os votos têm sido contrários ao Brasil na Organização dos Estados Americanos. Tanto que o Brasil não apresentou candidato à OEA quando ele deveria, era a vez brasileira, ele se recusou a apresentar candidatos. A quarta hipótese é que o Brasil não possui hoje, em suas fronteiras terrestres, uma questão de defesa. Isso ficou muito claro. O general Xerém tornou isso aqui muito claro na fala dele. Nós não temos problemas de defesa no nosso nicho geopolítico. Podemos ter problemas de segurança. Aí a gente vai começar a trabalhar conceitualmente o que é defesa do que é segurança. Tá? E é mais do que hora de terminar a confusão entre defesa e segurança. Defesa tem a ver com relações internacionais, com a geopolítica internacional diretamente vinculada. Não é possível se entender defesa sem estudar relações internacionais. Esse é um elemento central. Depois do Tratado de Assunção e do Protocolo de Ouro Preto, que daí emerge o Mercosul, deu-se na América do Sul a maior revolução diplomática da história do continente. Se não entendermos isso, também não vamos entender as coisas daí derivadas. Na verdade, as relações internacionais na América do Sul estavam congestionadas pela rivalidade e pelo atrito brasileiro no Prata, onde nós travamos as nossas mais importantes e duras guerras. E a rivalidade com a Argentina no século XX era uma herança
do período colonial, quando disputávamos a colônia do Santíssimo Sacramento. Na verdade, era uma herança ibérica, porque, na verdade, Espanha e Portugal brigavam na Península Ibérica e, quando resolveram ter impérios coloniais, tiveram impérios coloniais fronteiriços. E nós herdamos isso. Ora, isso implicava que o Brasil estava preparado e o cenário principal de guerra do Brasil, mesmo durante toda a Guerra Fria, não era com a União Soviética, era com a Argentina, é claro. Nosso adversário era a Argentina. A guerra possível era com a Argentina. Em 1982, nós quase fomos à guerra. Em 1982, a Argentina organizou planos concretos de invasão do Brasil por Santa Catarina, dividindo o país ao meio. Na verdade, ela organizou 3 planos. Um plano de invasão do Brasil, um plano de invasão do Chile e um plano de invasão das Malvinas. Optou por aquilo que ela achou mais fácil. Né? Ao ser assinado o tratado que cria o Mercosul, esses séculos de rivalidade platina acabaram. Acabaram de um ponto tão radical que várias unidades militares brasileiras localizadas do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro puderam ser liberadas para que nós pudéssemos transportá-las para uma área que, de fato, é a mais frágil em defesa, a Amazônia. Senhores, quando os senhores virem economistas falando que o Mercosul faz mal ao Brasil, o que, de um ponto de vista de economia, não é verdade, leve em consideração o pensamento geopolítico. Uma nação não vive de estatísticas, uma nação vive do seu projeto. O Mercosul pacificou a América do Sul. O preço disso, nenhum economista vai conseguir calcular. A pacificação da América do Sul foi possível pela criação do Mercosul. Além de tudo, o Brasil tem saldo superavitário com todos os membros do Mercosul, exceto a Bolívia, já que a gente compra da Bolívia um bem de alto preço, gás, petróleo, e a economia boliviana não tem sequer tamanho para fazer importações no mesmo volume do Brasil. Mas isso é pensar geopolítica. Nós só conseguimos abrir um processo de desenvolvimento da Amazônia, não é ocupação, não, porque a Amazônia brasileira há muitos anos, né? Mas de desenvolvimento da Amazônia por nos liberarmos do peso da frente platina. Se nós tivéssemos que cuidar de uma frente platina da Amazônia e da Amazônia Azul, nós estaríamos muito mal hoje. Então, a vitória geopolítica foi fantástica nesses acordos. É pena que a gente não tenha a dimensão geopolítica disso. Não ter inimigos, não ter problema de defesa nas suas fronteiras, foi, em larga medida, resultado, também o general Xerém falou isso aqui, né, de termos realizado, querendo ou não, a mais eficaz política de dissuasão possível. Nós realizamos uma política de dissuasão por volume. O Brasil hoje, pelo peso econômico, demográfico e tecnológico, ele não tem nenhum inimigo e nenhum risco de uma nação vizinha, ou mesmo de uma coligação de nações vizinhas. Não é possível que isso seja considerado um risco de defesa hoje para o Brasil. Continuando ainda essa quarta tese, né, temos aí que, na verdade, distinguir o que é uma questão de segurança, que envolve todas aquelas coisas que o general Xerém falou aqui, do que é uma questão de defesa. Estamos buscando para a área de defesa as relações complexas no quadro mundial e deixando as relações de segurança para aquelas que são tópicas e setoriais no nicho geopolítico brasileiro. Se não conseguirmos entender essa diferença, uma diferença clássica, né, em qualquer manual
de ciência política dedicado ao Estado e aos interesses do Estado, isso vai estar muito claro. Por isso, teoria política é muito importante na formação de qualquer discussão em defesa. Por isso, a disciplina tem um papel fundamental aí. Temos que ter, a quinta tese, temos que ter clareza das esferas políticas e estratégias dos conceitos de defesa e segurança. Pouco importa se eu estou falando em segurança nacional, segurança institucional e por aí vai. Porque o que aconteceu? Havia um conceito, e essa escola foi a matriz, de segurança nacional. Aí ficou feio, depois da democratização, falar em segurança nacional. Parecia que falar em segurança nacional era coisa de militares e se queria suprimir a democracia no Brasil. Aí começou, tem o Gabinete de Segurança Institucional, Segurança Cidadã, Segurança por aí vai. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É só não ter medo das palavras. As pessoas só estão com medo das palavras. Não é? É claro que tem que ter medidas de segurança em torno das instituições, das pessoas, das fronteiras, etc. Como vocês querem chamar isso? Segurança institucional, segurança nacional? Tanto faz. Eu não tenho medo das palavras, já que saibamos o que a gente está falando em relação aí. O que nós não podemos é tomar para a gente, né, doutrinas externas de segurança que não nos servem, como, por exemplo, como trabalhar contra o narcotráfico. Isso não é um assunto para ser copiado ou importado em modelos que tem aí. A segurança, nesse sentido, né, ela tem que ser pensada em termos das instituições da República que são criadas para isso. Nós temos polícias civil, militares, etc. Se as polícias não são competentes para garantir a segurança, nós temos que reformar a polícia e não chamar as Forças Armadas para fazer o trabalho da polícia. As Forças Armadas podem ter um papel fundamental em reformar as polícias, em treinar as polícias, mas não substituir as polícias. Não é finalidade das Forças Armadas fazê-lo. Pode ser até que, de um ponto de vista absolutamente tópico, por exemplo, o uso de carros de combate para ter acesso ao Complexo do Alemão. Claro, pode ser feito. É de alto risco. É de alto risco. Mas, em algum momento, pode ser feito. Agora, essa é uma medida absolutamente provisória, temporária, tópica, com retirada imediata. A Marinha fez isso. O Exército depois entrou e ficou. E aí começou, né? Matou não sei quem, roubou churrasqueira, se envolveu com isso, aí começa toda a complicação. Não pode ficar, não é para fazer esse trabalho, né? Mas é de alto risco. Na ocasião, conversando com um dos oficiais encarregado da função, disse assim: e se eles atacarem? E se o narcotráfico atacar? Se eles, por exemplo, resolverem usar simples coquetéis Molotov contra os carros blindados? A resposta era clara.